Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. E eu vou direto para um bate-papo com a vereadora, radialista, jornalista Eliane Cianzic, porque a baixinha fala muito e tem muita pergunta dos internautas para ela. Vereadora, muito boa noite. Boa noite, Alain. Obrigada pela oportunidade de voltar aqui à Gazeta para fazer uma prestação de contas desse primeiro semestre do nosso mandato. Pois é, a Câmara entra em recesso. Como é que foi esses primeiros 6 meses de atuação agora no Parlamento Mirim, vereador? De muito trabalho, muito trabalho. É um mandato feito na rua. Né? Eu tenho meu gabinete na rua, que todo mês a gente vai lá para o terminal urbano, bota a minha mesa, umas cadeiras, entrego o meu jornalzinho, que inclusive trouxe aqui para você. Alô, meu povo. Olha aí. Alô, meu povo. Então, presto contas o tempo inteiro do meu mandato e colho as informações, as reivindicações da população. E tem sido muito legal. E quando eu não posso ir, Alain, vai a minha equipe, porque a população de Rio Branco está muito carente. Extremamente carente, a periferia está toda detonada, é muito problema, é buraco, é esgoto a céu aberto, é falta d'água, é esgoto misturado com água que chega na torneira, é bueiro sem tampa, é um caos total. Reclamações de ruas do povo, rua que começa e não termina, que se acabou, que não tem intervenção do poder público. Então, a cidade de Rio Branco, a periferia de Rio Branco está muito detonada, tanto é que a gente apresentou, nesse primeiro semestre, 160 indicações, pedindo a melhoria para as comunidades. E eu fiz uma inovação também, Alain, lá na Câmara, que é apresentar as indicações com fotos. Então, a gente faz um documento para o prefeito, né, acrescenta as fotos para ele visualizar, para o secretário visualizar onde é que está o problema, para poder fazer a intervenção e melhorar a qualidade de vida das pessoas. E eu li no teu jornalzinho, que as tuas indicações, você diz assim, boa parte das nossas indicações estão sendo atendidas pelo prefeito Marcos Alexandre. É desse jeito que se faz uma administração democrática. Os vereadores apontam as necessidades e o prefeito fica informado sobre o fato e o que precisa ser feito para os moradores. Eliane, essa relação com o prefeito tá boa? Graças a Deus, é uma relação institucional muito respeitosa. Ele é um homem inteligente. Se ele pegar todas as minhas indicações e atender e for lá, ele vai direto em cima do problema. Não precisa ficar andando muito, né? Que a gente já dá o endereço completo, o que é que precisa ser feito. É só mandar intervir, né? E isso é bom para a prefeitura, é bom para a vereadora Eliane Cianzic, mas principalmente é melhor para a comunidade. E a pessoa tem a sensação, poxa vida, o prefeito atendeu a indicação, atendeu a reivindicação que a gente está fazendo há anos aqui e estávamos abandonados, mas agora ele veio e resolveu o problema. Então é dessa forma que a gente trabalha, sabe? E se ele atender mais e mais indicações da vereadora Eliane Cianzic e dos outros vereadores, que também é uma lavra de vereadores muito atuante, viu, Alain? Para você ter uma ideia, o conjunto de vereadores apresentou 646 indicações. Né? Então é muito problema. Para um semestre. Para um semestre. Uma boa produção. É uma excelente produção. E se o prefeito atender, só quem ganha é a prefeitura e principalmente a população, que é o principal motivo de estarmos representando, né? Eliane, hoje houve uma invasão da prefeitura por servidores da educação. O prefeito já falou que está negociando, que vai atender após o mês de setembro, quando se encerra esse primeiro momento do PCCR, negociado no ano passado. Eu atendi aqui os representantes dos servidores do município como um todo, recebi também o secretário Cláudio Ezequiel, e nós percebemos que, enquanto os servidores afirmam que é possível que a prefeitura atenda às reivindicações, o reajuste, o PCCR, a equipe do prefeito diz, olha, a gente quer resolver, mas no tempo certo, que é em setembro. E você, como é que você avalia essa situação toda? O tempo certo, a data base era em janeiro, né? Nós já estamos praticamente no final de julho. Então, assim, a invasão dos servidores à prefeitura hoje é uma demonstração de que esses servidores não aguentam mais esperar. Né? A gente sabe, por exemplo, Alain, que inclusive isso está no Brasil inteiro, essas manifestações loucas, é o povo dizendo, olha, a gente quer que haja um enxugamento da máquina administrativa, a gente quer que o prefeito, que o governo estadual e federal utilize melhor os recursos, a gente quer que acabe cabide de emprego, a gente quer que tenha mais investimentos onde precisa ser investido. Educação é essencial, Alain, sabe? Então, assim, é preciso enxugar a máquina administrativa para sobrar recursos para dar para os servidores? Então que se faça isso. Então a sua sugestão é enxugamento da máquina? Enxugamento da máquina. Foi inclusive proposto aqui pelos líderes sindicais, mas que foi rechaçado pela equipe do prefeito, que já disse que enxugou a máquina logo que
recebeu a prefeitura. E como é que você avalia isso, Eliane? Não enxugou a máquina, né? Isso aí, infelizmente, não foi verdade. Foi criada aí várias secretarias adjuntas, né? Secretarias adjuntas que tem também, junto com essa secretaria adjunta, um séquito de pessoas que vão ganhar muito mais, de cargos comissionados, né? Apesar de ele não ter aumentado o número de cargos comissionados, mas permaneceu exatamente como estava com o prefeito Raimundo Angelim. Não então, houve aumento, não houve aumento do cargo. Mas também não houve diminuição, não houve enxugamento da máquina. E isso é preciso ser revisto. É preciso ser revisto. Você acha que é possível a prefeitura acho que é possível, reduzir? Sim. Eu acho que é possível. Sem abrir mão da qualidade de serviços? De forma nenhuma, Alain, porque, por exemplo, você pega uma Secretaria Municipal de Assistência Social. Por que é que dentro dessa secretaria não tem uma diretoria para as mulheres? Por que é que dentro dessa diretoria não tem, dessa secretaria, não tem outras diretorias que tomem conta das coisas, né? Então, assim, você pode cuidar da igualdade racial, você pode cuidar das mulheres, você pode cuidar dos adolescentes, você pode cuidar dos jovens dentro de uma única secretaria, sem inchar essa secretaria, né? Você precisa otimizar os recursos, precisa otimizar o pessoal para poder prestar o serviço que a população precisa. E isso é viável. E está todo mundo pedindo, a nível federal, estadual e municipal, que se enxugue essa máquina. Na sessão de ontem, uma equipe de arquitetos foi até a prefeitura, na verdade foi até a Câmara de Vereadores, para pedir o adiamento do projeto de lei número 57 do Executivo, que dispõe sobre a implantação dos loteamentos fechados e condomínios horizontais em lotes de Rio Branco. Empresários do setor imobiliário também se fizeram presentes querendo a aprovação. E a vereadora Eliane Cianzic, como é que vê esse projeto de lei? Eu aprovei, eu faço parte da CCJ, sou membro da Comissão de Constituição e Justiça, aprovei e digo por que eu aprovei. Porque nós apresentamos várias emendas da vereadora Eliane Cianzic, emendas de outros vereadores que fazem parte da comissão, para podermos aprovar. Por exemplo, Alain, no projeto original tinha assim, que as áreas deveriam ser muradas. Eu disse não, porque a gente vai criar na cidade de Rio Branco cidades satélites medievais, que a gente vai andar por quilômetros com aquele paredão, aquele muro enorme, excludente, né? Então, vamos colocar cerca viva, vamos botar uma tela. Mas o muro com a entrada, com o portão de segurança, não daria mais segurança, Eliane? Não adianta, quanto mais a gente se enclausura, isso é um pensamento, Alain, que a gente precisa debater muito mais. Quanto mais a gente se enclausura, mais os bandidos ficam soltos. E até que ponto a gente está seguro dentro dessas muralhas? A gente tem visto lá em São Paulo, em Alphaville, que entram bandos lá dentro daquele condomínio fechado, luxuosíssimo, e faz as famílias inteiras reféns ali dentro. Então, até que ponto a gente vai estar seguro dentro das muralhas? Então, a gente precisa discutir a segurança como um todo. Não é se enclausurando, levantando muros de 4, 5 metros de altura, que a gente vai se sentir seguro. Isso passa por uma política de inclusão social, de geração de emprego e renda, sabe, de ocupação para as pessoas que precisam ser ocupadas, de uma política de resgatar as pessoas que estão no mundo das drogas. Tem uma série de coisas que a gente precisa fazer conjuntamente para que todos tenham a sensação de segurança. Não é só o muro que vai nos dar isso. Vamos às perguntas dos internautas. O missionário Alex Lima, quero saber se minha amiga, diz ele, Eliane Cianzic, vai ser candidata a deputada estadual em 2014. Eita, Eliane, já começou. Amigo, tem muita água ainda, apesar do rio estar baixo, tem muita água ainda para passar embaixo da ponte, das pontes aqui de Rio Branco e do estado do Acre. Tem muitas coisas aí que o pessoal tá conversando, uma hora diz, vai ser vice de não sei quem, vai não sei o quê, parará, parará. Muitas coisas podem acontecer, o Alain. O Carlos Augusto Coelho faz esse questionamento. É verdade o que se comenta nos bastidores, que a senhora será candidata a vice-governadora representando o PMDB na chapa com o Márcio Bittar? Olha, eu digo de antemão que eu não tenho perfil de vice, né? Eu sou uma pessoa muito do fazer e, de repente, eu poderia, como vice, até, digamos, ofuscar, né, a imagem do candidato majoritário. Não me interessa ser candidata a vice, não. Muito bem. Rosivan Marques, boa noite, Alain. Gostaria de parabenizar a vereadora pelo excelente trabalho que ela vem desenvolvendo na Câmara e perguntar sobre os cargos comissionados que tem na prefeitura. A greve dos funcionários municipais, onde o prefeito diz que não tem dinheiro. Foi o tema que a gente já falou ainda há pouco. Eu já falei agora há pouco. Willamis França. Boa noite, vereadora. E boa noite, Alain. Eu gostaria de saber da vereadora qual foi a reação dela ao receber a notícia que estaria sendo armado um ataque contra ela num meio de comunicação no estado,
Informação esta passada pelo jornalista Altino Machado em uma matéria publicada em seu blog. Como a senhora avalia esse comportamento? É a pergunta do Ilames França, vereador. Caro Ilames, meu querido, inicialmente recebi essa informação, li a transcrição da Polícia Federal com indignação e ao mesmo tempo com alívio, porque quando eu saí da Rádio Gazeta FM, que disse que era por motivações políticas, teve muita gente que me criticou dizendo que eu estava querendo me aparecer, tirar vantagem politicamente, e essa degravação, a transcrição dessa conversa entre um assessor direto, especial do governo do estado com o empresário Narciso Mendes, deixa muito claro que existe uma interferência dentro das redações muito grande, né? E que foi, sim, motivada, a minha saída foi motivada por questões políticas, só Deus sabe a pressão que eu sofri para pedir para sair, literalmente, né? E, assim, há também aí um pouco de atitude de desespero, né, Alain? Porque você lê a conversa lá, o Narciso diz assim, olha, ela vai usar a Gazeta para ser prefeita, né, nos próximos 4 anos. Então, porra, se a Eliane tem essa possibilidade de usar esse veículo de comunicação para ser prefeita daqui a alguns anos, vamos tirar ela do ar. Então estão com medo de mim, né? Pois é, essa mesma pergunta feita aqui também pelo Assis Figueiredo, pelo Facebook. Tem mais pergunta aqui para vereador. Vamos correr que o tempo é curto. Carlos Alberto Rodrigues, parece que só tem um vereador na cidade, os outros não aparecem em nada. Eu discordo, viu, Carlos? Na realidade, o que acontece é o seguinte, Alain. Por eu ser uma pessoa da comunicação e saber usar muito bem o Facebook, sabe a rádio, a internet, usar as mídias, né? E vou pra rua e faço jornal e tal, isso dá uma visibilidade maior. Agora, todos esses veículos estão aí para serem usados por qualquer vereador. Muito bem, tem muitas perguntas aqui. Outra pergunta aqui para Eliane Cianzic. O João Marcos Luz faz a seguinte pergunta. Vereador Eliane Cianzic, a oposição tem 2 opções, morrer ou enfrentar o doloroso processo de renovação, onde os novos políticos possam ter a oportunidade de se apresentar ao eleitor e não somente as mesmas caras. E o pior, falando sempre as mesmas coisas. Você concorda, Eliane, ao João Marcos Luz? Eu não acho que seja doloroso passar por esse processo de renovação. Eu acho que vai ser prazeroso, João Marcos Luz. Para os velhos caciques, não é doloroso abrir mão, muitas vezes até do próprio mandato, para prestigiar um novo que está chegando? Bom, pode até ser que seja doloroso para os caciques, mas eu penso que para a população isso vai ser uma experiência maravilhosa. A gente precisa reformular, apresentar novas propostas, apresentar um novo modelo de gestão, de administração, com a aplicação dos recursos corretamente, com honestidade, com moralidade, com o enxugamento da máquina administrativa. Tem que parar com essa história de que fazer obra para pobre tem que ser de qualquer jeito, serviço porcaria. Tem que parar com isso, sabe? A gente precisa dar um choque de gestão em todo o estado do Acre e, quiçá, no Brasil inteiro. Porque está precisando, meu irmão. Você falou do Brasil inteiro, Eliane, eu vou fazer um questionamento que muitas pessoas fazem. Você faz parte de um partido hoje que tem em suas lideranças nacionais caciques da velha política que defraudaram seus estados, e eu me refiro a José Sarney, a Renan Calheiros, ao uso de aviões da FAB, como Henrique Eduardo Alves, do PMDB, presidente da Câmara Federal, enfim. O próprio Renan usou o avião da FAB para ir para um casamento, levando a família inteira. Todos eles do PMDB, Eliane. Vergonhoso, é vergonhoso. Pelo fato de eu pertencer ao PMDB, não significa que eu vou assinar embaixo de uma vergonha dessa, lá. Entendeu? Ainda bem que eu faço parte de um partido que é super democrático, que a gente tem a possibilidade de divergir dentro do partido contra as pessoas que estão ali. A gente diverge, a gente discute. Você debate, por exemplo, com o deputado Flaviano Melo? Flaviano, você está errado nisso? Você aponta também? Debatemos, inclusive sábado tivemos uma conversa sobre a entrevista que ele deu a você aqui semana passada. Entendeu? Que você achou? Não, eu acho que ele mandou muito mal com relação à questão da aposentadoria para ex-governadores. E esse é tinha que ser mais contundente. Com certeza. Eu sou contra. Primeiro, eu sou contra a aposentadoria para ex-governadores, principalmente para quem já tem um mandato. Sabe? Jorge Viana já é senador, tem que abrir mão. Flaviano Melo é deputado federal, tem que abrir mão da pensão, da aposentadoria de ex-governador. Binho, que trabalha no MEC. Tem que abrir mão, tem que parar com
com isso, sabe? O povo está dizendo, nós não queremos mais imoralidade. A gente quer que o dinheiro seja bem gasto. A gente quer que o dinheiro seja bem aplicado. Esses dinheiros são pagos para aposentadorias, para penduricalhos, por exemplo, como empresas que já foram fechadas, que eram da administração pública, como o Codisacre, Sanacre, Sila, o próprio Saerb, sabe? Que tem diretorias e que não funcionam e que tem lá todo um corpo administrativo, assessor jurídico, diretor, não sei o quê. Isso é uma fortuna, isso custa uma fortuna para nós. Você já fez essa indicação ao prefeito? Prefeito, peraí, explica pra gente, para deixar muito claro até para a população, como é que está funcionando essa questão da gestão do passivo do Saerb. Você já fez essa indicação ao prefeito? Não, ainda não fiz. Tá aí uma boa dica. A gente pode apresentar isso já no próximo semestre, no início do próximo semestre. Porque eu sou contra, Alan, sabe? Acabou o Saerb? Acabou, encerra, acabou a Sanacre, por que tem diretoria da Sanacre? Se hoje a Sanacre não mexe com água, não mexe com esgoto, Saerb não mexe com água, não mexe com esgoto, é tudo com o Depasa, existiu o DEAS, é uma esculhambação um negócio desse. E a água na torneira lá dos moradores da rua do Beco Beira Rio continua sem cair. Tá lá o hidrômetro instalado, mas não caiu uma gota d'água, instalaram em setembro do ano passado. Isso é vergonhoso. Eliane Ciazic, a pergunta aqui da Letícia Ribeiro, para a gente finalizar, que o tempo já estourou. Por que tantos postos de saúde do município estão com falta de medicamentos? Já vi você reclamando várias vezes a respeito disso. O que você, como vereadora, pode fazer a respeito, já que vários medicamentos, inclusive de uso contínuo, como medicamentos para a pressão, estão em falta nos postos do município? A Letícia Ribeiro. Precisa se fazer um choque de gestão, uma administração diferenciada na compra desses medicamentos, né? A Secretaria Municipal de Saúde, ela precisa se voltar nisso. Existe agora, Alan, em nível de estado, não sei como é que está em nível de município, mas existem vários conselhos nos hospitais, nas unidades de saúde, que acabam, em vez de agilizar o processo da aquisição do medicamento, acabam emperrando. Né? Então, no município também deve estar acontecendo alguma coisa nesse sentido, porque medicamentos básicos de pirona, onde já se viu faltar de pirona? Tem alguma coisa errada. Será que o funcionário da farmácia desse posto de saúde não viu que estava lá só 10 frasquinhos de pirona? Não daria para já ter pedido e solicitado para a farmácia central mandar esse medicamento para o posto de saúde? Então, assim, é preciso olhar isso com mais cautela, com mais rigor e, principalmente, exigir que os gerentes desses postos sejam mais ágeis na solicitação dessa medicação e na compra dessa medicação. Gente, eu conversei aqui com a vereadora, a jornalista, a radialista Eliane Ciazic, com as perguntas dos internautas em todos os nossos mecanismos aqui, no Gazeta Entrevista e no Alan Rick do Facebook. Eliane, obrigado pela tua vida. Obrigada a você, Alan. Infelizmente, o tempo é muito curto. A gente teria tanta conversa ainda para bater por aqui. Te convido outras vezes. Muito obrigada de coração. Um grande beijo a todos. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência, o seu carinho. Um beijo imenso a todos. Fiquem com Deus no coração e até amanhã.